Por que eu não comprei o Tracker 2025 e no lugar dele comprei o T-Cross? Eu vou tentar responder de uma forma muito objetiva e passando uma visão de usuário de veículo e não de técnico, não de mecânico, porque são visões distintas. Talvez seja interessante ver esse vídeo. Se você gostar, dê um joinha. Se gostar muito mesmo, compartilhe até mesmo com os seus contatos. Então, pessoal, quando eu fui comprar o meu carro, primeiro, eu tive uma demanda, uma necessidade mesma para comprar. O meu carro antigo estava me apresentando algumas questões que já não estava mais me ajudando. Uma das questões que esse meu carro estava apresentando era o fato de ele ser pequeno para mim. Eu tenho 1,90 m, já estava me incomodando. Uma das questões é essa. E a outra é que ele já era antigo, já era bem velhinho e já queria ter um outro carro. Só que dentro da minha necessidade de ter um carro novo, eu coloquei alguns objetivos. E esses objetivos foram, primeiro, ser um carro grande. Segundo, que pudesse levar a minha bike, porque eu sou ciclista. E vocês até conseguem acompanhar no canal Pedal Sem Estresse que eu fiz um comentário exatamente sobre isso, sobre essa necessidade de ter um carro SUV. E uma das coisas que eu estava precisando escolher é que tivesse essa parte aqui de cima. Repare, essa parte aqui de cima, porque isso aqui iria me ajudar a conduzir as minhas bicicletas. Então, essa eram as demandas. Quando eu fui então pesquisar, eu fui procurar todos os veículos dentro dessa categoria, que é a categoria de SUV. É óbvio que eu não coloquei aqueles que estavam um pouco mais acima da minha capacidade de compra, como o Corolla Cross. Esse eu não fui buscar, mas busquei o Creta, busquei o Kicks, busquei o Tracker, que é o que nós vamos comentar agora. Busquei também o Jeep Compass e também o Renegade. Então todos esses carros estiveram dentro do meu radar. Então eu decidi procurar a Tracker 2025, primeiro pelo fator de eu conhecê-la. O Alex Aziel do canal Pedal Sem Estresse já tem, e quando eu fui buscar a minha bicicleta, ele colocou ela inteira dentro do porta-mala. Conhecendo essa característica do veículo, eu fui logo em cima, não pensei duas vezes. Fui até a Tracker 2025 e quando eu entrei nela para fazer todo o experimento, cara, que carro maravilhoso. Primeiro, ele é bonito, o carro Tracker, ele é muito bonito. É bonito, para mim, eu gostei dele. Segundo, tinha algumas questões que favoreciam em relação a este. Por exemplo, ele lá já vinha com o start-stop para acionar o comando. Esse meu carro aqui que eu peguei, ele não é o de entrada, mas ele é o segundo. Ele é o 200 TSI. Ele não é o Comfort Line não, e nem o Highline, então ele não tem o botão de start-stop, ou seja, eu preciso de colocar o canivete, a chave canivete para fazer com que ele funcione. A outra já viria com isso, a Tracker já estaria completa. E além do design, eu achei muito bonito. Inclusive o valor que eu dei nesse meu carro aqui, eu conseguiria talvez, me apertando um pouco, comprar uma Tracker que tivesse até mesmo o teto solar. Apertaria? Sim, só que valeria a pena. Ela é muito bonita, eu gosto muito. Mas aí veio algumas questões que me fizeram parar e pensar e decidir em não comprá-la. E aí eu vou enumerá-las para vocês. A primeira coisa são as rodas. Essas rodas aqui são de liga leve. Então a Tracker não viria com rodas liga leve. A segunda coisa, que no eixo traseiro deste meu carro aqui tem, por exemplo, freio a disco. E a Tracker não tem freios a disco a que eu ia comprar no eixo traseiro. Então eu comecei a pensar, opa, temos coisas aqui que precisam ser balanceadas.
Só que o fator decisivo foi a questão do motor. Por quê? O motor da Tracker, ele possui correia banhada a óleo. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma implicação importante para nós. Talvez você não conheça essa tecnologia, e aí eu não vou falar a partir, como eu já disse, de uma visão técnica, mas sim de apenas um usuário do veículo. Por eu não entender tão detalhadamente, eu fui até um mecânico de minha confiança, perguntei a ele sobre a Tracker e ele passou aquelas informações que eu já sabia. É um carro bom, é um carro que vale a pena adquirir, porém, devido à tecnologia de correia banhada a óleo, se eu pudesse trocar e ir a um outro veículo, seria interessante. Mas caso eu gostasse do carro, valeria a pena, todavia precisaria de seguir corretamente as especificações da fabricante. Se eu fizesse isso, eu não teria muitas dores de cabeça. E quando eu cheguei até o vendedor, fiz a mesma pergunta. E essa correia banhada a óleo? O vendedor me atendeu super bem e ele trouxe uma informação que eu acredito que vale a pena dizer aqui. Primeiro, a GM não iria colocar uma tecnologia que trouxesse ônus para a própria marca. E de fato é isso. Pelo contrário, essa tecnologia ela foi desenvolvida para que melhorasse e otimizasse o funcionamento e até mesmo a durabilidade da peça, né, que é a correia. Não sei qual é o teu conhecimento básico de mecânica, mas o carro ele precisa da correia para fazer movimentar os eixos, né, do motor aos eixos, né, do carro. Enfim, a correia é tudo. Se a correia não existir, você não tem o funcionamento do carro. E como é que são as correias comuns? Elas são externas. Você, inclusive, se abrir o motor, dependendo de qual seja o veículo, você consegue ver a correia. Você consegue perceber. E o que esse carro, o Tracker, ele traz como novidade? Colocou uma correia interna. E para ficar interna, ela precisa de óleos de óleo, né? E o óleo deve ser o da fabricante. Se não for o especificado pela fabricante, se não for, aí você tem um problema. E o problema pode ser grave, porque vai comprometer o motor. Comprometendo o motor, comprometeu o carro todo. E se tiver uma avaria, o valor de manutenção se torna muito alto. Em resumo, vai seguir o que a fabricante coloca, você não vai ter dores de cabeça, porque inclusive há uma garantia, inclusive no novo Tracker agora, a garantia até ampliada. Porém, virou uma questão, e para mim essa questão ela se tornou importante por causa do pós-venda. Veja, a única forma que você tem para confirmar que o veículo ele esteve 100% com as suas manutenções 100% da fabricante se você ver se tem todos os carimbos. Só que imagina no pós-venda para você revender o carro. É uma questão. O problema é isso, é ser uma questão. Eu não queria que tivesse uma questão. Você consegue entender? Porque talvez por as pessoas sempre colocarem, olha, mas correia banhada a óleo, eu poderia ter um problema de perder alguns potenciais clientes. E nesse sentido eu preferi não adquiri-lo. Por quê, gente? É sério. Depois eu tive uma experiência com o veículo, não é da GM, é da Ford. E de fato, quando você passa todas as recomendações, né? Por exemplo, a recomendação de quilometragem para você fazer a manutenção, a recomendação do óleo, realmente a correia ela deixa de funcionar e o veículo para em
pleno movimento, o veículo para e deixa de funcionar. Eu tive essa experiência, eu mesmo tive experiência com outro veículo. O veículo parou e a manutenção para ele foi muito alta. O valor foi alto. Voltou a funcionar? Voltou, normal. Não perde nada. Mas aí eu fiquei assim, olha, devido a essa questão, eu particularmente vou preferir ficar com o T-Cross, que estava quase nas mesmas, tendo aquelas duas questões que eu achei interessantes, que é o liga leve, freio nas 4 rodas. Depois eu fui descobrir também que os sensores de estacionamento o T-Cross tem na frente e atrás, e a Trek teria somente na traseira. Então todas essas coisas se tornaram relevantes para mim, para eu fazer a escolha pelo T-Cross. Só que a Trek não perde por isso. Muitas pessoas falam, mas existem carros que fazem todas as recomendações, cumprem com todas as recomendações da fabricante e mesmo assim quebra. Gente, olha só, acontece com qualquer veículo, acontece com qualquer marca, pode acontecer, só que as fabricantes estão aí para oferecer mesmo a garantia. Só o único problema que eu vejo e falo de verdade é quando você foge das recomendações. E aí esse problema ele afeta no pós-venda, porque por terem clientes que não vão confiar no vendedor, pode ser que o meu veículo esteja dentro desse pacote que o cliente não vai confiar, mesmo fazendo tudo dentro da recomendação dos fabricantes. Foi isso. Uma dica para você. Se você tem carros da Ford e da GM, verifique se seu veículo ele possui correia dentada banhada a óleo, perdão. Se tiver, faz a manutenção direitinho, você não vai ter dor de cabeça. Acredite em mim. Se você fizer direitinho, inclusive eles vão verificar, porque dá sinais quando está havendo desgaste na correia dentada, a correia solta umas escamas, e essas escamas são possíveis de serem vistas pelo mecânico de confiança, da sua confiança, ou mesmo na autorizada em uma concessionária. Faz direitinho que você não vai ter nenhum tipo de problema, acredite.